meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar leitura e compreensão das palavras. Essa semana, nós estamos estudando a fábula O Lobo e o Cordeiro. E vai ser dessa fábula que nós vamos estudar algumas palavras. Nós vamos pegar algumas palavras de lá para a gente analisar, para a gente estudar, entender melhor essas palavras, como elas se formam, para que elas servem, tá certo? Vamos começar? Então vamos lá! Então, gente, eu peguei um trechinho da nossa fábula e escrevi aqui para a gente analisar. Lá na nossa questão 1 do nosso livro Vamos Passear na Escrita, pede para a gente circular cada palavra desse trecho. Então, a gente vai lá, vocês, no livro de vocês, vão lá e cada palavrinha que vocês encontrarem, vocês vão ler e vão circular. Então, vamos ler aqui o inocente. Aqui já é outra palavra. Circula. Aqui, cordeiro. Estão vendo que tem um espacinho aqui? O espacinho, lembram que ele serve para separar as palavras, para a gente ver onde uma palavra começa e onde a outra termina, né? Aliás, onde uma termina e a outra começa. Então, aqui é outra palavra, cordeiro. Opa, coraçãozinho, volta. Aqui outra. E assim vocês vão fazer com todo esse trecho que está aí no livro. E aí eu convido vocês para a gente pensar um pouquinho sobre essas palavras, certo? Aqui, ó, a gente observou que tem palavra pequenininha, olha aqui essa, ó, só tem 2 letrinhas. Como também tem palavras que são bem maiores, como essa. Essa também é grande, né? Por que será que tem palavras que têm muitas letras e outras que têm poucas letras? Palavras, tem palavras de todo tamanho, né? Tem palavra até com uma letra só. E aí a gente precisa pensar um pouquinho no significado das palavras. Por exemplo, essas que a gente já circulou aqui, diz assim: um inocente cordeiro estava, deixa eu circular essa outra também, bebendo água. Vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra cordeiro, sobre essa palavra bebendo e sobre essa palavra água. A palavra cordeiro, ela é o nome de um animal, não é? A palavra água, ela é um nome de algo que a gente consome, né? Água que a gente utiliza para várias coisas, para beber, para tomar banho, para cozinhar. Essas palavras, que são o nome de algo, de algum objeto, de um animal, de um lugar, são os substantivos. Vocês não precisam agora entender bem direitinho o que é substantivo, mas vocês precisam saber que existem algumas palavras que são para dar nome às coisas. E outras palavras, elas indicam uma ação, algo que a gente está fazendo, certo? Vamos pensar na palavra bebendo. Bebendo é uma ação, né? Quem é que estava bebendo? A água. Era o cordeiro. O cordeiro estava fazendo a ação de beber água, certo? Então, tem palavras que indicam ação. Essas palavras que indicam ação, algo que a gente está fazendo, elas são os verbos. Certo? Então, aqui a gente viu a ação beber e a gente viu palavras que indicam, que dizem que o nome das coisas, né? Como cordeiro, que é o nome de um animal, como a água, que é o nome de uma substância, né? A água que a gente bebe é o nome de um líquido. Esse coleguinha aqui, ó, por exemplo, ele é um coração. Então, esse nome coração é um substantivo. É o nome de uma coisa, né? O nome de um objeto. Aqui no caso é um objeto, né? Mas tem o nosso porque é de pelúcia.
Então, deu para entender a diferença? Tem algumas palavras que indicam o nome das coisas e outras que indicam as ações, certo? Algo que a gente faz. Por exemplo, outras palavras que podem indicar ação. Correr. Hoje eu corri muito. Correr é um verbo, né? É uma ação que eu fiz, eu corri. Por exemplo, bater. Aquele menino bateu na mesa com muita força. Bater foi uma ação que o menino fez. Perceberam a diferença? Menino é o nome de uma coisa, de um objeto, no caso de uma pessoa, né? Para designar uma pessoa. Então, vocês perceberam a diferença que existem palavras para dizer o nome das coisas, dos objetos, dos animais, e existem palavras para indicar ações, tá certo? Então, elas têm funções, né? Significados diferentes. E aí, vocês vão circular todas as palavras no texto, certo? Nesse trechinho que tem no livro. E aí, depois, lá na frente, tem uma questãozinha que tem um ditado. Eu vou dizer as palavrinhas agora na questão 4, tá certo? Ah, tia, mas tem a 4 e a questão 5 também é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Na questão 4, eu vou dizer as palavras, são 9 palavras. Eu vou dizer as 9 palavras para vocês. Vocês vão escrever do jeito que souber, certo? Não é para perguntar para a mamãe, para o papai, para o tio, para o irmãozinho, não é para perguntar para ninguém. É para fazer pensando só você vai perguntar para a sua cabecinha, certo? Usar essa cabecinha aí para pensar em como é que escreve cada palavrinha que eu vou dizer. Aí vocês vão pensar, vão escrever. Todas as palavras que eu vou dizer, elas estão no nosso texto, certo? Lá na fábula do lobo e do cordeiro. Então, se alguém aí quiser procurar lá no livro, também pode. Só não pode perguntar para ninguém, tá certo? E aí vocês vão escrever do jeitinho que souber, na questão 4. Depois que fizer todinho do jeitinho que souber, aí é que vocês vão na questão 5, vão ver a correção, que eu vou botar lá no final do vídeo, das palavras, e vão conferir se vocês escreveram todas elas certinhas. Não é para apagar que vocês fizeram na 4, certo? Ah, tia, mas eu escrevi errado. Mas não é para apagar, é para deixar na 4 do jeito que você escreveu. Aí na 5, na questão 5 é que você vai escrever as palavras do jeitinho que eu vou botar no final do vídeo. Tá certo? Combinado? Então vamos começar. Eu vou apagar aqui, né? Porque tem algumas palavras que são daqui, senão vocês vão ficar, ó, olhando. E aí vou dizer para vocês agora as palavras do nosso ditado. Vamos começar? Na questão 4, a primeira palavra do nosso ditado é cordeiro. Escrevam a palavra cordeiro. Primeira palavrinha, cordeiro. Segunda palavrinha do nosso ditado. A segunda palavrinha é a palavra córrego. Escrevam a palavra córrego. Segunda palavrinha é a palavra córrego. A nossa terceira palavrinha do nosso ditado é bebendo. Bebendo. Pensem direitinho aí, ó, para não esquecer nenhuma letrinha, tá certo? Bebendo. A quarta palavrinha do nosso ditado é indefeso. Quarta palavrinha indefeso. Escreveram a palavrinha indefeso? Se estiver muito rápido, vocês pausam o vídeo e escrevem e depois continuam. Ou se precisar, volta um pouquinho o vídeo, tá certo? Quinta palavrinha, matar. Olha aí que tem uma letrinha aí no final que eu vejo muito nas atividades que vocês esquecem, Não esqueçam agora, tem essa letrinha no final. Matar. Pensem aí, qual é a letrinha que tem no final que vocês vivem esquecendo? Palavrinha matar. Vamos continuar? A gente já escreveu 5, né?
Próxima palavrinha é a palavrinha, essa é fácil. Essa vocês já escreveram muito, vocês sabem ela bem direitinho. Lobo. Palavrinha lobo. Escrevam a palavrinha lobo. Fácil essa. Próxima palavrinha é a palavrinha água. Escrevam a palavrinha água. Também é fácil, a palavrinha água, pequena, né? Água. Nossa próxima palavra é a palavra sede. Palavrinha sede. Escrevam a palavra sede. E a nossa última palavra, bem facinha também essa, palavra mato. Escrevam a palavra mato. A última palavra é a palavrinha mato. Escreveram? Pronto. Agora que vocês escreveram as palavras do jeitinho que vocês souberam, certo? Do jeito que vocês sabem, sem pesquisar, sem perguntar a ninguém, só perguntando só a sua cabecinha. Agora sim vocês vão, depois de escrever na questão 4, do jeitinho que souber, agora vocês vão conferir se vocês acertaram. É para apagar, tia, da questão 4? Se tiver errado? Não, não é para apagar, tá certo? Deixa a questão 4 do jeito que você escreveu. E agora na questão 5 você vai escrever assim como eu vou botar aqui, tá? Vou até tirar a luzinha aqui. Agora na questão 5 vocês vão escrever as palavras assim, ó. Cordeiro, córrego, bebendo, indefeso, matar, lobo, água, não foi agora? Água, sede e mato. Pronto, aí estão as 9 palavrinhas. Vocês vão escrever elas agora assim na questão 5. Não é para apagar da questão 4, tá certo? Prontinho. É essa a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer sem muita dificuldade. Se alguém tiver com alguma dificuldade, pode me perguntar, tá certo? E espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau, beijo!